Oi, meu povo! Estamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Deixa eu ligar uma luz aqui para melhorar. Pronto! Agora estamos chegando para a nossa live de hoje. Ai, gente, a live de hoje é muito feliz. Eu não sei nem o que dizer com essa live. É uma das lives mais felizes da minha vida. Se eu arrastar tudo aqui e começar a dançar, vocês me perdoem, tá? Porque essa é a live da minha vida. É isso que eu amo fazer, entendeu? Eu finjo que eu sou professora. Oi, Rafa! Eu finjo que eu sou professora, mas na verdade o que eu gosto mesmo é de dançar. E agora eu tô só esperando o Felipe pra gente falar do que interessa. Ó, entrou, chegou. Então vou chamar o professor Felipe. Já estou chamando, porque o que nos interessa hoje é falar de coisa boa. Essa live é a live da minha vida. É o que eu mais sou feliz fazendo, gente. Vocês acham que eu sou feliz dando aula? Não, sou feliz dançando. Felipe! Ê! Tintim, Como você tá, meu amigo? Como você tá? Tudo tô bem? bem, trabalhando muito. Cara, como a gente tem trabalhado, né? Pois é, eu tô aqui cuidando de um livro que já está na editora há muito tempo, mas precisava de resolver a questão das fotos. E eu estava aqui, eu tô há alguns dias mexendo com um material que mexe muito comigo, que foi da minha primeira pesquisa de campo, na festa de Pirenópolis, na festa do Divino. E mexe comigo por várias razões, mas especialmente agora, esse ano não vai ter a festa, né? A festa Claro. era para estar rolando agora. E o início, né, o momento que marca os primeiros encontros, os preparativos, é justamente o final da Páscoa. E o ápice é 50 dias depois da Páscoa, no dia de Pentecostes. Então, eu estou aqui nesse dilema de mexer nesse material, escanear e minhas fotos antigas para o livro, né, que eu vou publicar, que vai se chamar A Folia do Divino. Ah. E, o texto já está pronto, mas eu precisava de ter um tempo para me dedicar a essa parte das imagens. Então, eu estou fazendo, só para você ter ideia, estou refazendo diagramas da minha dissertação de mestrado, que eu defendi há 18 anos atrás. Que coisa, né? Como o tempo passa. Eu hoje me dei conta, estava no grupo conversando sobre. Os colegas perguntaram há quanto tempo eu conhecia o Rodrigo Azevedo, nosso colega de Sim, instituto. Eu disse, 18 anos! pois Que é. coisa, né? Eu E como o comecei a trabalho de fazer pesquisa de campo em Pirenópolis, eu estava na graduação na UNB, na Universidade de Brasília, no curso de comunicação, foi em 97. tem, Já são aí, olha quanto tempo, não sei nem fazer as contas, 23 melhor não anos. fazer, melhor não fazer. E as fotos que eu estava escaneando são de 2000, que foi quando eu fiz a pesquisa mais intensamente para o mestrado. Eu já conhecia a festa, já tinha fotografado ela, todo o processo ritual da festa do Divino, mas eu acompanhei mesmo para escrever a minha dissertação no ano 2000. Então, o trabalho de campo no ano 2000 foi emblemático para mim. Esse material que eu estou mexendo com fotos analógicas, porque eu tenho Genial. muita fotografia analógica da minha pesquisa, principalmente das minhas pesquisas, dessa minha pesquisa mais antiga, né? O material todo é em slide, tem caixas e caixas de slides. E também em papel, fotografia que eu fotografava principalmente em película, né? Negativos, tem muitos negativos aqui também organizados. Ainda bem que é um material que eu organizei muito bem para poder pegar agora, né? É. Rever, porque eu vi que as minhas fotografias estavam todas com baixa resolução e eu queria estar com elas muito boas para poder colocar no livro, né? Mas Maravilhoso. é isso, tô revendo outras pesquisas e, ao mesmo tempo,
fazendo as lives sobre a última pesquisa mais recente, né, que eu considero a maior, que foi essa pesquisa sobre as gafieiras, né, as gafieiras cariocas. Eu vou te interromper. Eu prometi que eu vou roubar só 8 minutos da sua fala, porque você tem muito mais coisa para falar do que eu. Mas eu quero te agradecer, Felipe, porque tu sabes que eu fui dançar no CCC por conta de eu ter transcrito. Essa nossa live vai ficar salva porque eu fui dançar no CCC. Eu vou guardar isso aqui pro resto da minha vida. Porque eu fui dançar no CCC porque eu transcrevi a tua entrevista com o Snar. E aí, ouvindo a tua entrevista, olha que coisa mais maravilhosa. Através da tua entrevista como pesquisador com o Snar Manso, eu decidi que se algum dia eu fosse dançar, dança de salão, porque na época eu dançava flamenco, não esqueça. Quando eu me dei conta que eu estava achando aquilo encantador, eu falei, eu só vou dançar nesse lugar, porque o Felipe, você me levou naquele lugar na sua conversa com o Snar, né? Então, assim, eu cheguei no CCC em 2010, muito antes de eu chegar de verdade, do meu corpo físico chegar, a minha cabeça, a minha alma chegaram lá por conta da tua entrevista. Então, eu tenho uma gratidão profunda, porque eu tenho certeza que eu não teria encontrado esse lugar se não fosse por conta desses acasos, como diria a Marisa Peirano. E aí eu fui dançar lá e todo mundo fala o tempo todo da tua pesquisa, né? Que é a pesquisa, eu acho, eu sou suspeita para falar porque a tua tese eu li assim, sendo feliz, foi para mim um dos trabalhos mais especiais que eu li, né, da antropologia contemporânea, digamos assim, dos nossos colegas, para mim é um lugar muito, é uma tese muito especial. Então, eu quero te agradecer, obrigada. Eu só vou apresentar a gente muito rapidamente. Para quem não sabe, nós somos pesquisadores do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, INEAC, que também está com uma programação imensa de lives. Então, quando vocês quiserem, por favor, sigam o INEAC, sigam o Felipe, sigam a mim, mas sigam o INEAC também, que é o nosso instituto, o NEPSI também, que está aqui, que é o que eu coordeno, o Felipe também tem as pesquisas dele, então só queria fazer esse jabá muito rápido e agradecer ao Felipe por ter aceito esse convite em homenagem ao nosso amado e querido Snar. Pronto, fico quieta agora. Bom, Isabel, eu que agradeço a você pelo convite, para poder estar aqui junto com você e junto com o Centro Cultural Carioca, né, sobretudo nesse momento, né, e tão difícil para todos nós. E eu queria lembrar que a gente escolheu um título para a nossa live que se chama A Dança de Salão na Praça Tiradentes, Rememorar, Recriar e Resistir. E é interessante porque você começou contando como é que você conheceu o Centro Cultural Carioca por intermédio de uma entrevista. E eu também queria falar que eu conheci o Snar na Estudantina. E por intermédio de uma pessoa que foi muito importante para a minha pesquisa, que era minha aluna, na época, foi me orientando, que foi a Marília Chang. É uma amiga muito especial e que fazia aulas também no Centro Cultural Carioca e que teve uma participação muito grande nessa pesquisa, não só porque ela me apresentou muitas pessoas e me possibilitou, inclusive, conhecer o seu Isidro, dono da Estudantina, foi ela quem me levou lá. Então, eu devo muito a ela por essa atenção e por me despertar para uma questão que mais tarde se tornou meu tema de pesquisa. E quando eu conheci a Marília estudava História e ela é do Sebrae. Então, ela teve uma participação muito grande na estruturação do Polo Novo Rio Antigo. E quando eu conheci o Snar, em 2007, pelos meus cálculos, o presidente do Polo era o Plínio Frois, que é o dono do Rio Cenário. E logo depois o Snar sucedeu o Plínio nesse projeto do Polo Novo Rio Antigo e foi presidente por 4 mandatos. Então eu queria destacar essa figura incrível que ele era, não só como um grande dançarino, um grande professor de dança, mas também um grande coreógrafo e alguém que também acabou tendo uma atividade muito importante do ponto de vista da gestão cultural no Rio de Janeiro. Não só à frente do Centro Cultural Carioca, mas à frente de todo um polo, que é um grupo de empresários do centro do Rio, voltado para melhoramento do centro. Então, ele teve uma participação muito ativa nisso tudo.
nos projetos de retomada da Praça Tiradentes, que foram dar no Tiradentes Cultural. Então, eu conheci o Isnar em 2007, e essa entrevista que você mencionou aconteceu no dia 9 de julho de 2009. E eu fiz essa entrevista em frente ao Centro Cultural Carioca, numas mesas e cadeiras do Centro Cultural Carioca, ali no Largo Albino Pinheiro. E foi uma ocasião muito interessante, porque a gente estava muito à vontade, estávamos tomando cerveja, e a essa altura o Isnar já era presidente do Polo Novo Rio Antigo, e eu fiz as perguntas todas para ele sobre a formação dele na dança e também a atividade do Centro Cultural Carioca, como é que ele tinha criado aquilo, os espetáculos dele. E depois eu fiz uma série de perguntas também sobre o Polo Novo Rio Antigo, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele, e foi uma entrevista longa, tanto é que a sua transcrição, a entrevista tem mais de 1 hora de duração, e a sua transcrição tem 15 páginas. Eu queria que a gente ouvisse o início dessa conversa. Ah, bota! Que saudade. Então, como é que estamos juntos, né? Bom, hoje é dia 9 de julho. Dá para ouvir? Centro Cultural Carioca. Eu queria saber como é que você começou sua trajetória na dança de salão. Cara, como a maioria das pessoas que não tinha tradição nesse negócio, no tempo da lambada, no final dos anos 80, início dos anos 90, tiveram essa oportunidade. E eu acho que em grande parte também em função da revolução social que a AIDS também trouxe, né, cara? A oportunidade de experimentar um instrumento de integração social através da dança, né? Eu li um texto esses dias de uma moça chamada Marta Medeiros, você deve até conhecer, que fala sobre o que a dança nos ensina, né? E a mulher tem uma série de oportunidades no salão de escolher o cara que ela vai dançar, né? Pela forma como ele pega ela, pela musicalidade dele, pela variedade de passos, como ele transita no meio do salão, como ele se sai de determinadas situações, né? Isso dá um tempo para a pessoa pensar em como, se ela é o par perfeito para outra, né? Enfim. E começou assim, no final dos anos 80 e dos anos 90. Eu que sempre tive uma certa atração pelo centro, assim que o Perfeito Fortuna e o Márcio Galvão trouxeram o circo voador do Arpoador para a Lapa, né? Eu comecei a frequentar aquelas domingueiras ali. Domingueira voadora, com Severino Araújo, e o falecido Valdir dançava pra caralho, adorava ver ele dançando, e tantos outros. E aí fui descobrindo a dança. A dança, na verdade, de salão foi um portal de entrada para uma coisa muito mais, um universo muito mais amplo, que é o universo do comportamento do carioca, da história do Rio de Janeiro. E isso me fez, ao longo desses anos, perceber quão linda, quão rica culturalmente é a nossa cidade, né? E como a compreensão desses problemas, né? E de toda a história do Rio, sobretudo desde os tempos coloniais, passando pela abolição da escravatura, início da República, Pereira Passos, explica uma série de problemas e benfeitorias que a gente tem hoje na cidade. Eu acho fundamental todo carioca saber, para parar de ficar reclamando. Pô, caralho, pô, tem todo um porquê das coisas serem hoje assim, caóticas e maravilhosas ao mesmo tempo, entendeu? Foi assim o meu começo. Nascido e criado em Copacabana. Nascido na Tijuca e criado em Copacabana. Bom, é só um comecinho, não vou botar a entrevista inteira, mas só para a gente relembrar um pouco. Enfim, então você estava falando das apresentações, e foi a partir dessa conversa com ele, quando ele me contou a história do Dança em Eldorado, que se situava justamente no mesmo imóvel do Centro Cultural Carioca, coisa que ele foi descobrir depois, né? Quando Ele não sabia. ele foi descobrir por um senhor que ficava ali, eu acho que era até um morador de rua, que ficava ali na porta, e que contou para ele que ali era um dancing, era um lugar de dança. Deixa eu só fazer um parênteses, que o Paulo Bahia, que é professor do IFIX, está nos ouvindo, porque ele é gafieirista e conheceu tudo isso, né? Sim, pois é. Um abraço para você. E aí, o que acontece é que quando o Isnar finalmente
começa a buscar essa história, ele descobre um trompetista chamado Darcy da Cruz, que foi funcionário do Dancing Eldorado, que tinha a carteira de trabalho com o selo, com o carimbo do Dancing Eldorado, e que se casou com Elzinha, que era uma dançarina do Dancing, era uma das moças que ficava justamente ali diante, aguardando os clientes do Dancing e dançando pela dança paga, né? A dança que acontecia e que era remunerada. As mulheres tinham um cartão e esse cartão era perfurado pelo pica-pau, que era uma espécie de fiscal de salão, que tinha uma maquininha e que ia furando os cartões das damas e depois, ao final do baile, com tantos furos o cartão tivesse, ela recebia um determinado valor. E alguns senhores que se afeiçoavam mais a uma dessas moças podia também furar o cartão todo dela, né, num gesto de gentileza. Enfim, então todo esse universo dos dancings, o Isnar, de alguma maneira, também foi pesquisar para conceber um espetáculo que foi muito importante na carreira dele e que juntou tudo isso, a história da Praça Tiradentes, a história da dança de salão, a história dos dancings no Rio de Janeiro, que é uma criação, obviamente, uma criação norte-americana, que foi importada para o Rio de Janeiro, essa história da dança paga, né, da dança e da recreação que você remunerava as dançarinas, era uma coisa muito comum em Chicago, em Nova York. Tanto é que a primeira reportagem da revista Life, que foi uma grande revista ilustrada, traz na capa justamente um ensaio fotográfico sobre as taxi girls, como eram chamadas nos Estados Unidos. E sobre isso existe uma etnografia importante, um livro importante da sociologia de Chicago, que é o livro de Paul Cressey. Paul Golby Cressey escreveu um livro que eu li, de 1934, eu li chamado, porque eu fui sua aluna também, tá? chamado Uma The aula Taxi sobre escola Dance. de Chicago. Isso, é o livro The Taxi Dance Hall, que é uma referência The importante Taxi Dance sobre Hall. sobre esse universo. Enfim, e essa questão dos dancings, né, que estava nas revistas de ilustradas, como eu chamei a atenção, estava também no cinema. Então tem um filme importante chamado justamente Ten Cents a Dance, que é também dos anos 30, do início dos anos 30, que vai retratar os dramas, as dificuldades dessas moças, não é? E esse universo que o Isnar vai referir nesse espetáculo que ele montou, chamado Dancing Eldorado, e com a participação de vários professores do Centro Cultural Carioca. Foi uma coisa que movimentou muito todo o grupo e aconteceu em 2007 esse espetáculo, né? Infelizmente eu não assisti. Eu não fazia ainda a pesquisa sobre a gafieira quando esse espetáculo foi encenado, mas eu ouvi vários relatos do Isnar e de várias outras pessoas, do Belisco, de vários Já estava. participantes, né? Já sabiam, muita gente já estava no espetáculo. E o Isnar, então, a partir dessa conversa com ele, eu fui fazer uma entrevista com o Darcy da Cruz, e também em 2009, em julho também. Então, no dia 9 eu entrevistei o Isnar, e no dia 15 eu fui entrevistar o Darcy da Cruz, porque eu queria justamente juntar essas peças do quebra-cabeça e saber da história desse casamento que ele teve. É casado até hoje, né? Depois ela faleceu, se não me engano. Agora estou na dúvida, eu acho que ela faleceu. Que era a dona Elza Elis da Silva, era a Elzinha, dançarina do Dancing Eldorado. E aí também me lembrei que teve uma ocasião muito interessante que eu já era professor da Cândido Mendes na época da pesquisa e eu chamei o Isnar e a Estelinha Cardoso para a gente fazer uma mesa numa semana de produção cultural em que a gente discutiu a produção da dança de salão e foi uma ocasião em que ele pôde relembrar a sua atividade não só como dançarino, mas principalmente como coreógrafo, né? E então eu já estou passando do rememorar para o recriar, porque eu considero o Isnar um dos grandes recriadores da dança de salão carioca, porque ele vai levar
toda esses códigos de civilidade que a dança de salão evidencia, ele vai levar isso também para os palcos, né? Então, ele é um dos artistas, não é o único, mas ele vai levar isso das pistas para os palcos, como um coreógrafo, também alguém que conhece não só dança de salão, mas conhece dança contemporânea, e vai fazer essa fusão de uma maneira muito inteligente a partir da história urbana do Rio de Janeiro. Então, ele depois vai encenar um espetáculo que eu tive a oportunidade de assistir, que foi o maravilhoso Bota Abaixo, que eu assisti no Teatro Carlos Gomes. Sempre tudo na Praça Tiradentes. Na Praça Tiradentes. Então, é por isso que a Praça Tiradentes tem essa importância, porque ela exerce um tropismo sobre as atividades culturais, primeiro sobre o teatro, mas junto com o teatro veio a música e veio a dança. Muito antes dos dancings e das gafieiras, já havia uma atividade voltada para as artes na Praça Tiradentes. E eu queria lembrar que a Praça Tiradentes ela tem mais de 200 anos de atividade cultural contínua. Eu não conheço nenhuma outra praça no Brasil que você tenha um teatro com 200 anos de existência, como é o Teatro João Caetano, que já pegou fogo, já foi reformado, já foi demolido, já foi reerguido, já foi Art Deco, já foi colonial, hoje é pós-moderno, mas continua sendo no mesmo lugar o Teatro João Caetano, né, que tem uma importância fundamental por ser o nosso teatro mais antigo do Rio de Janeiro e do Brasil, em atividade, né? Então, eu, em 2011, defendi a minha tese de doutorado, que se chama Gafieira Estudantina, né? O centro da minha etnografia foi a Gafieira Estudantina, mas essa defesa da tese coincide com a reinauguração da Praça Tiradentes, que vinha passando por uma série de transformações a partir do programa Monumenta. E é quando a praça finalmente deixa de ser gradeada. É muito interessante, porque sucessivos governos, sucessivos prefeitos, colocaram grades, retiraram grades, colocaram jardins, retiraram jardins. Então, a praça passou por muitas transformações ao longo dos seus 200 anos de existência. E esse momento de retirada das grades foi um momento de redescoberta muito interessante, porque foi a partir daí que começaram as atividades, por exemplo, do Tiradentes Cultural. E eu participei dessas atividades com o SNAR também. Em 2015, nós fizemos o Abraçaço na Praça, eu apresentei uma aula aberta sobre a própria história da Praça Tiradentes. Em 2016, também fiz uma contagem da história da Praça Tiradentes de trás para frente, né, do tempo atual até remontar o período colonial em que a praça surgiu, né, no tecido urbano carioca. E então são muitas lembranças que eu tenho. E o SNAR, voltando às apresentações, me apresentou um grande diretor de teatro, um grande ator, que é o Gustavo Gasparani. Numa certa ocasião, ele me disse: vocês precisam se conhecer. Porque o Gustavo estava concebendo um espetáculo, estava escrevendo um espetáculo que ele dirigiu e encenou, que se chamava As Mimosas da Praça Tiradentes, e que foi encenado também no Teatro Carlos Gomes em 2012. E agora, pouco antes de começar esse período aí do isolamento, o Gustavo me mandou o DVD com o espetáculo. Na verdade, ele me mandou uma caixa com 4 DVDs dos espetáculos dele, dentre eles As Mimosas da Praça Tiradentes, que é um musical delicioso, muito bem humorado, contando histórias da praça, misturando dança de salão, a memória dos teatros de revista e toda os travestis, né, as drag queens, ele vai combinar todos esses personagens de uma maneira muito interessante, muito rica nesse espetáculo. Isso foi a partir de uma conversa que nós tivemos no IFIX, lá na sala do Melo, lá no Le Metrô, que é o laboratório ao qual eu pertenço, o Laboratório de Etnografia Metropolitana, de onde essa pesquisa toda saiu, né?
Eu pertenço ao Laboratório de Etnografia Metropolitana, no IFIX, a 50 metros da Praça Tiradentes. Isso ajudou muito e facilitou muito a minha pesquisa. E também faço parte da UF, né? Eu fiz essa pesquisa como, na época, fazendo doutorado em antropologia na UF, onde hoje eu sou professor e chefe do departamento de antropologia. Então, é muito interessante rememorar, porque toda pesquisa é um exercício de memória. Não existe pesquisa que não seja memória sua e dos outros, numa espécie de trabalho de tecelagem, né, que o pesquisador, de alguma maneira, vai fazer entrecruzando memórias, juntando as pontas de diferentes fios. E eu estou usando a metáfora da tecelagem, né, do tecido, mas poderia usar também a metáfora do quebra-cabeça, porque às vezes é como se a gente estivesse montando um enorme quebra-cabeça de uma história que precisa ser contada e que pode ser contada de trás para frente, de frente para trás, com mais ou menos humor, com mais ou menos personagens. E é impossível falar na Praça Tiradentes e falar da dança na Praça Tiradentes sem falar de duas instituições que estão situadas em polos opostos da praça, né? A oeste, a Gafieira Estudantina, encarnando a tradição, e a leste, o Centro Cultural Carioca, encarnando a inovação. Mas quando a gente vai fazer a pesquisa de uma maneira mais atenta, a gente começa a descobrir que a casa que encarna a tradição também produziu muita inovação, porque a Gafieira Estudantina começou em Laranjeiras, não começou no endereço atual, ela foi mudando de endereço sucessivamente ao longo de décadas. E não começou com o seu Isidro Paz de Fernandes, começou com outros proprietários, numa sucessão cuja cadeia foi muito difícil remontar e até finalmente chegar no período atual. E a mesma coisa o Centro Cultural Carioca, que era uma inovação, mas assentado numa tradição, que era a do antigo Dança em Eldorado, ocupando o mesmo endereço. E não foi por acaso que o Centro Cultural Carioca vai também beber dessa fonte e tratar dessa fonte artisticamente, esteticamente, para justamente chamar a atenção de que aquele lugar dedicado à dança tinha uma memória, tinha uma referência anterior, fazia as suas aulas no térreo, onde antes eram vitrines de lingeries, porque entre o Dança em Eldorado e o Centro Cultural Carioca, ali funcionou durante muito tempo uma casa de lingeries, né? E o Snar também, quando foi alugar o imóvel, descobriu várias coisas ali no piso de mármore, né? Havia referências a esse comércio que o professor Mello, lá da UFRJ, tentou por anos que alguém estudasse, e nunca ninguém se interessou por estudar aquele comércio, aquele tipo de comércio tradicional. Então, nós estamos olhando dois lados da praça, mas observando um processo semelhante, que eram negócios familiares se mantendo a partir de uma atividade fim, que era a atividade da dança de salão. E essa atividade fim não estava ligada a nenhuma outra atividade, o que mostra a importância da dança de salão como uma atividade econômica também, né? E como é que a Praça Tiradentes tem um lugar importante justamente em atrair negócios desse tipo. Então, entre a recriação entre recriar e rememorar, né, entre histórias anteriores de outras casas e histórias de casas recentes, é que a gente vai compreendendo melhor como é que vai se dando esse processo, que é ao mesmo tempo contemporâneo e ao mesmo tempo refere-se a um passado. Esse passado está sempre, de alguma maneira, voltando. Por isso que é interessante e por isso que a antropologia usa a história a seu favor, em seu favor, né? Que a história vai ajudar a compreender, a fazer compreender melhor a etnografia. Por que as pessoas vão dançar na Praça Tiradentes, né? Então, tem toda uma história por aí. Então, por trás das atividades de todas as pessoas, né, dançarinos, frequentadores, estudantes de dança de salão, existem negócios. E um outro livro muito importante da Escola de Chicago para mim foi o livro
Mundos da Arte, de Howard Becker. Infelizmente, só existe em inglês, existe uma versão em francês e tem uma tradução mais recente para o português, que é de Portugal, né? Então, compreender as gafieiras, os ambientes de dança de salão, tem é fundamental compreender esses ambientes dentro dessa visão do Becker, de mundos da arte. Porque existe um mundo da dança de salão, que é um mundo próprio e diferente de outros mundos da dança, como, por exemplo, o mundo da dança clássica, ou o mundo do forró, né? São outros mundos, são mundos separados e muito particulares. E quando a gente pensa na ideia de um mundo, é preciso pensar que não são só as pessoas que dançam que fazem parte desse mundo. Esse mundo envolve uma série de atividades profissionais e econômicas. O bilheteiro, o garçom, o produtor cultural, a pessoa que faz a panfletagem na rua, a secretária, todas essas pessoas, o rapaz que passa parafina no chão, tudo isso compõe... Pensando no CCC, todo mundo que fica desde na entrada, né, quando a gente tem o baile ao meio-dia, que fica na entrada, que faz a cobrança, quem está no bar, tudo isso é um movimento de mercado. Tudo isso são pessoas que compõem o mundo da arte, o mundo da dança de salão. Então, a atividade dança de salão só é possível mobilizando todas essas pessoas. Então, muita gente vive da dança de salão sem dançar. É isso que eu queria chamar a atenção. Isso tem a ver com o nosso resistir, com o nosso último tema, né? Como é que esses negócios vivem uma dificuldade em ter que resistir, né? Então, só querendo também chamar a atenção de duas datas. Dezembro de 1978, foi quando o seu Isidro abriu a Estudantina, na Praça Tiradentes. Quando ele abre, ela havia sido fechada entre 73 e 74, não é fácil precisar. Eu encontrei algumas reportagens dessa época noticiando o fechamento da antiga Estudantina. Então, a nova Estudantina, que a gente conheceu, ela é de 1978 e que vai resistir até 2017. Quase 30 anos, 29 anos, a Estudantina funcionou naquele endereço que é o Praça Tiradentes, 79 a 81. E agora vive um drama, né, que é a tentativa de reabrir suas portas por parte do Paulinho, o Paulo Roberto dos Santos de Souza, que é produtor cultural, era o produtor cultural anteriormente da casa, quando o dono era o seu Isidro, e ele vem tentando reabrir o espaço com o nome de Nova Gafieira. Mas enfrenta dificuldades enormes, porque não teve condição de ter a liberação dos bombeiros, depois teve que fazer uma obra com muitas dificuldades, né? E me perguntam aqui se até a década de 70 era em Laranjeiras. Não, Rodrigues. A Gafieira Estudantina funciona em Laranjeiras dos anos 20 até os anos 40, o auge é nos anos 30, que é quando surge a Gafieira Elite, em 1930, e nos anos 40 é que ela vai para a Praça Tiradentes, mas na Praça Tiradentes, número 77, onde funciona dos anos 40 ao início dos anos 70. E no final dos anos 70 vai ser reaberta com o nome de Gafieira, de Clube Recreativo Tiradentes, pelo seu Isidro. Só que todo mundo falava, aqui era Estudantina, aqui era Estudantina. E aí ele se dá conta de que ele poderia capturar o nome e, junto com esse nome, capturar a história de um negócio que funcionou ao lado. Então, foi uma operação muito inteligente do ponto de vista sociológico, e ele deu continuidade à gafieira porque ele já conhecia muito bem as gafieiras, porque a sua família é a dona da Gafieira Elite. Ele e os seus irmãos eram sócios da Gafieira Elite. E hoje a Gafieira Elite é de Esther Page, que é sobrinha do seu Isidro. Então, as duas gafieiras do Rio de Janeiro que sobraram até os anos 2010 são da mesma família de espanhóis da Galícia, né? O que há de mais carioca, em termos de dança de salão, são negócios que foram
mantidos por proprietários imigrantes espanhóis. E voltando então ao problema da estudantina. A estudantina, ela também... Oi, Marília Xang, a Marília entrou aí. Já falei de você, Marília, não vou falar mais. As gafieiras, elas tiveram e continuam tendo muita dificuldade para sobreviver. Nos anos 30 até os anos 50, chegou a ter 30 gafieiras na Praça Tiradentes. Eram muitos negócios voltados para a dança de salão. Gafieiras e dancings. E foram fechando as portas. Então, é uma atividade também, muitas vezes, muito instável do ponto de vista do negócio. Então, só para chamar a atenção, tem um livro muito importante também, que eu recomendo, sobre dançarinos de aluguel, que foi escrito pela Andréia Moraes Alves, que é professora lá do Serviço Social da UFRJ, escreveu um livro chamado A Dama e o Cavalheiro, que é uma etnografia sobre a dança contratada. Muito bem feita. Os negócios que ela conheceu, os lugares de dança que ela etnografou, não existe mais nenhum. Todos já fecharam as portas. E o livro não é tão antigo assim, eu acho que o livro é de 2001. Eu vi que tu estava querendo ir lá buscar o livro. 2001 o livro, ou seja, 20 anos, né? Ele está procurando o livro, gente. Pronto. 2004. O livro é de 2004, a pesquisa é de 2001. O trabalho de campo deve ter sido 2001. Não tem mais nenhum lugar aberto. Ela fazia trabalho de campo no Sobre as Ondas, no restaurante Sobre as Ondas ali em Copacabana, em vários outros lugares que foram desaparecendo. Então, o Howard Becker também conta que os lugares que ele fazia trabalho de campo, sobre os lugares que ele tocava, porque ele também tocou em dancings, né? Ele é pianista amador. Sim. E durante o período que ele fazia seus estudos, ele ganhava vida tocando na noite, por isso ele vai estudar também os músicos de jazz e fumadores de maconha. Ele vai fazer um estudo muito interessante sobre isso, que vai dar no livro Outsiders, né? E sobre a sociologia do desvio. E o Becker conta que quando ele retorna para Chicago, poucos anos depois, não existia mais nenhum lugar onde ele havia tocado, nenhum clube, nenhum dancing. Todos já tinham fechado as portas. Então, economicamente, é uma atividade que sofre muito. E, nesse período agora de pandemia, de coronavírus, o primeiro lugar que sofreu com as suas atividades cotidianas foi os lugares dedicados à dança, porque elas promovem um tipo de atividade em que existe uma distância mínima no espaço público entre corpos. Então, isso coloca claramente o problema das dificuldades financeiras que já afetam normalmente esses lugares. Nem precisava de uma pandemia, mas com uma pandemia, evidentemente, isso fica mais acirrado. Então, eu queria chamar a atenção disso, que resistir é uma atitude fundamental. Por isso eu chamei a atenção desse último verbo, porque é preciso, de alguma maneira, apoiar esses lugares para que eles continuem existindo e que possam manter-se funcionando, em funcionamento. Porque não é fácil ter uma casa noturna. E a minha pesquisa de campo na estudantina foi principalmente junto da administração da casa. Claro que, evidentemente, eu faço uma etnografia do baile, eu acompanho os bailes, eu dancei na estudantina, né, muitas vezes. Mas eu me aproximei muito do seu Isidro, do proprietário, e depois do Paulinho, o produtor cultural que, de alguma maneira, pretende dar continuidade à casa. Né? E então, eu vejo e acompanho o drama do Paulinho agora, de tentar reabrir sua casa, mesmo num período de normalidade. E agora o Paulinho me mandou uma mensagem que me deixou assim, pensando muito, porque ele já homenageou o Aldir Blanc, ele já homenageou a Cleide Iácones. Então ele falou assim, está todo mundo morrendo, quem é que eu vou homenagear quando eu for reabrir a gafieira? Então ele colocou essa pergunta para mim, eu fiquei muito tocado por isso. Porque a gente está perdendo uma geração de artistas. Né?
e de pessoas que, de alguma maneira, são referidas e têm como referência negócios voltados à dança. E que cantaram, não só dançaram, mas cantaram, tocaram, fizeram parte, fazem parte desse universo, como parte dos mundos da arte. Não podemos esquecer a quantidade de músicos que depende dos salões. E já houve uma redução muito grande desses músicos, porque a gente, nossa geração, posso me dizer, da mesma geração que você, embora seja um pouco mais velho, mas a gente já não viu as orquestras, né? A gente já via aquele conjunto de baile, é um compacto do que eram as orquestras, como a Orquestra Tabajara, a Orquestra Bianchini. Eu ainda vi a Orquestra Tabajara na Fundição Progresso, a Orquestra Bianchini na Estudantina, num baile da polícia, mas era uma coisa assim excepcionalíssima. Excepcionalíssima. Mas mesmo tendo reduzido o número de músicos, essas pessoas continuam vivendo de baile. Elas vivem disso. Elas fazem parte desses mundos da arte profissionalmente. Não é só como recreação. Claro que perder um espaço de recreação é ruim, mas perder um espaço de trabalho é muito mais complicado, né? E de uma atividade que você fez ao longo da vida inteira. Eu queria, então, chamar a atenção também dessa resistência, porque eu acho que é uma atitude fundamental nesse momento. E por isso eu aceitei de pronto a sua proposta, embora eu não vá ao Centro Cultural Carioca há muito tempo, mas eu quis vir aqui, né, e estar junto com o Centro Cultural Carioca aqui, solidariamente, e muito mexido, muito emocionado, porque eu não tive tempo de me despedir do Snar. O Snar faleceu no início de janeiro, no início desse ano, e eu estava viajando, então eu fui surpreendido com a notícia do falecimento dele e não tive a oportunidade de estar com ele. Então, eu considero aqui um momento de reencontro com o Snar, com o Centro Cultural Carioca, com Larissa, com você, com Marília, com as pessoas que, de alguma maneira, estão referidas e estão ligadas a esse mundo da arte e que, de alguma maneira, passaram a fazer parte dele também. Você foi cooptada por uma entrevista que você ouviu e que você não fez. Mas a entrevista que eu fiz e que você transcreveu levou você a fazer parte do mundo, que era o mundo da dança de salão, do qual você não fazia parte, e isso mudou a sua vida, mudou a sua maneira de se relacionar com o Rio de Janeiro, né? Mudou a sua maneira de se relacionar com outras pessoas, de ter uma outra expressão corporal. Então, isso tudo são muitas coisas que vão compondo esse mundo. Esse mundo também é feito de uma série de emoções, relações, formas de sociabilidade e formas de urbanidade que vão se exercitando na prática, que dependem de uma prática e de um exercício cotidiano. Eu imagino o quanto esteja sendo difícil para as pessoas amantes da dança de salão não estarem dançando agora. Embora eu não seja um iniciado pleno na dança de salão, porque nunca fiz aula de dança de salão, mas eu dancei várias vezes, danço, gosto de dançar, mas não tenho a habilidade das pessoas que eu admiro ver dançar, mas eu imagino e posso captar, de alguma maneira, essa dificuldade, né? Esse isolamento do momento atual, ele é um isolamento de corpos, de toques, de olfato, de tato. Todos os sentidos estão ativados na dança, né? A temperatura corporal. E foi muito complicado para mim, muito difícil, muito sofisticado para mim escrever sobre todos esses elementos, né? O perfume, o suor, o hálito, o calor, porque a dança envolve todos esses aspectos. Ela valoriza principalmente essa dimensão sensível, porque os espaços de dança não são necessariamente espaços de conversa, são sobretudo espaços em que você vai se relacionar por meio de gestos, por meio de toques, por meio de olhares, sorrisos. Então tudo isso está envolvido de alguma maneira na dança e
e evoca isso que a Marília está chamando a atenção, essa felicidade, né? Esse estado de alegria que de alguma maneira se relaciona à dança. Mas não é só de alegria, a dança também pode ser... os ambientes de dança também podem, de alguma maneira, também te colocar tristes. Eu via isso nos rostos das pessoas que estavam no salão e que não eram tiradas para dançar. Eu via isso no chá de cadeira, que algumas moças sofriam, algumas senhoras preteridas pela idade, como uma senhora que me disse uma vez: meu filho, no salão existe muita solidão. E eu fiquei profundamente tocado quando ela me chamou a atenção disso. Ela que pagava um garoto para dançar, que tinha idade para ser neto dela, ela chamou a atenção da solidão no salão. E a dança contratada, que muitas pessoas da dança condenam, ela não é um problema, ela é uma solução. É uma solução para muita gente, para muita solidão, para muitas pessoas que não são tiradas para dançar, porque tem 80 anos de idade, por exemplo. Então a gente tem que respeitar. E essa atividade também é uma atividade profissional. Claro. Mas tem muita malandragem, mas tem aproveitador. Tem aproveitador em todas as profissões. Todas. Antropólogo, aproveitador, historiador, aproveitador. Né? Então a gente não pode restringir essa ou aquela coisa. E é uma atividade. Esses dançarinos de aluguel também fazem parte dos mundos da dança. Também são parte do mundo da dança de salão. E não existe academia sem bolsista. É impossível uma aula de dança de salão para muitas pessoas, não aquela aula individual da Maria Antonieta, que era um horário marcado para um aluno. Quando você expande para uma turma, e nisso teve um papel fundamental em termos didáticos, pedagógicos, o Jaime Arocha, que foi aluno da Maria Antonieta, e que fez uma live ontem belíssima com o João Piccoli, relembrando Maria Antonieta, é a academia de dança quem vai, de alguma maneira, precisar desse coringa, dessa figura fundamental que é o bolsista. E esse bolsista é o dançarino de aluguel. É ele que vai aprender na academia e que vai para os salões oferecer os seus serviços para essas senhoras que precisam de um cavalheiro. Porque a questão é, aonde estão os cavalheiros? Procura-se cavalheiros. Né? Não é bem assim. Temos muitos cavalheiros no salão. Não, é claro que tem, mas o que acontece é que quando a estudantina aparece numa novela, chegam ônibus de senhoras, chegavam, né? Eu vi isso, chegavam ônibus da terceira idade, de senhoras da terceira idade, para dançar. E o salão era só delas. Então, mesmo os salões mais tradicionais, como a estudantina, tiveram que se render a essa novidade que era o dançarino de aluguel. Não teve como ficar de fora, porque era a solução. A gente não pode esquecer que... Olha lá, a Letícia Luna Freire está aqui chamando a atenção. A avó dela é, inclusive, uma personagem da minha pesquisa. Eu entrevistei a avó dela, Maria Tereza, né? Ai, maravilhoso! Ela foi também, ela tinha essa prática, ela frequentava o clube chamado Casa dos Poveiros, lá no Rio Comprido. A avó da Letícia. E ela contava que a dança era a coisa mais democrática que existia, né? Ela disse assim, a dança é a coisa mais democrática que existe. Eu não gosto de hierarquia. No baile, eu sou chamada pelos rapazes de você, e não de senhora. Né? Então, e ela me explicou todas as modalidades de contrato, porque eram vários tipos de baile, baile ficha, né? Você levar um dançarino de aluguel, ou então várias senhoras dividirem um dançarino de aluguel num baile. Né? Então, vários... Ou então você ir para o baile que já tinha os dançarinos de aluguel. São várias modalidades que tornavam possível a dança como atividade fim. E isso era muito, muito interessante. Né? E na estudantina também começou a ter um baile só de ficha, que era um baile que acontecia no Salão Térreo. Eles começaram a abrir o térreo só para esse tipo de baile de tarde. Né?
É interessante, porque aí volta aquele mesmo horário dos antigos dancings. Os dancings funcionavam na hora do almoço. Sim. Era o intervalo dos escritórios, das repartições públicas, que a pessoa ia lá dançar e voltava, né, para o trabalho. Né? O Sérgio, irmão do Snar, acabou de entrar. Larissa está aí com a gente desde o início. Temos muitas pessoas queridas com essa sua bela homenagem ao Snar. Nossa homenagem. Eu prometi que eu não, mas você é imbatível, Felipe. Mas eu quero só falar que eu prometi que eu ia roubar só mais 4 minutos, então eu quero falar muito rapidamente que na semana antes da gente entrar nessa maluquice de quarentena, que é necessária, e não tô nem entrando nessa questão, eu não fui dançar, porque eu tinha ido a Porto Alegre ver meus pais. E a minha vida virou uma rotina o baile de sexta-feira ao meio-dia. Eu não sei dizer como eu estou suportando ficar sem a minha vida. Essa é a única... Felipe, nós que já escrevemos tese, que ficamos isolados, que temos os nossos livros, né? Que temos coisas muito de escrever, pensar o tempo todo, eu não sinto falta de nada. Eu só sinto falta, que eu choro, de dançar. Choro. Tem dias que eu choro, que eu boto um samba e começo a chorar. Não é brincadeira, não. É choro mesmo. Assim, choro copiosamente. Assim, a primeira hora que eu puder sair para dançar, eu vou pro baile e não tem dúvida. E aí eu pedi pra gente fazer essa live hoje, porque, como eu disse no início, né, eu cheguei no CCC por conta da tua entrevista, e tu falaste que tu chegaste na pesquisa por conta da Marília, que está aqui com a gente, né? Então, quando eu vi que a gente estava com né, que a Larissa e o Sérgio fizeram essa ação beneficente que tem lá no site para todo mundo procurar, eu falei, não dá, o CCC não pode morrer. Porque o CCC ele é muito mais, mas muito mais do que uma escola de dança. O CCC é um projeto cultural que tem a ver com a cidade do Rio de Janeiro e que tem a ver com a dança de salão, mas assim, naquele coração do Snar, entende? Então, eu falei, a gente precisa, dentro do que a gente pode contribuir, né? E o que eu posso contribuir como alguém que toda sexta-feira estava lá, além de contribuir com a vaquinha, né? Com a ação beneficente, eu falei, eu preciso que as pessoas conheçam a história desse lugar. Porque o Snar não pensou isso tudo à toa. O Snar pensou isso tudo porque a Praça Tiradentes é o que é. O Snar pensou o CCC e transformou o CCC nesse lugar que é nosso, que a gente está lá, que a gente compartilha, que é a nossa vida. Porque o Snar deu vida para isso, né? Então, eu falei, o Felipe, as pessoas precisam ouvir essa história. E você carrega, né, e transformou em tese muito dessa história e conhece essa história. E aí, claro, tem os nossos projetos de dar outras continuidades, mas o ponto é, as pessoas precisam conhecer isso. E aí eu falei, Felipe, por favor, obrigada. Essa live vai ficar salva, vai ser distribuída, veiculada, e eu espero que a gente possa sempre voltar para esse lugar, porque o Dança CCC é tudo isso, né? E é o ponto da gente... Então, eu não tenho nem palavra para falar, assim. Eu estou muito emocionada e muito grata, porque a dança mudou a minha vida e foi graças a você que eu cheguei nesse lugar de ter mudado a minha dança e ter conhecido Snar. Que coisa, né? Que verdade. Bastante. Só tenho a te agradecer. Eu estava pensando aqui... Bom, é muito bonito ouvir você contar tudo isso e se mobilizar. Eu fico muito feliz de poder trabalhar com você, Isabel. Eu acho que isso nós já temos uma parceria, né? A gente já está trabalhando juntos com outros projetos que a gente tem feito, mas esse momento é um momento de reflexividade, então é muito importante a gente poder ajudar uma casa que, como você chamou a atenção, não é uma escola, é um projeto de vida, não é? É um projeto cultural da maior importância. Eu considero que, de algum modo,
o Centro Cultural Carioca é filho da Estudantina, porque o Snar trabalhou muitos anos dando aula na Estudantina, e foi quando ele saiu de lá que ele abriu o Centro Cultural Carioca. E é filho da Estudantina e neto do Dança em Eldorado, né? Uma espécie de avó que ele não conheceu, mas descobriu depois, né? A partir das histórias que ouviu e que foi descobrindo. E a Praça Tiradentes está, evidentemente, no centro, né? No epicentro da dança, e é o lugar mais importante no Rio de Janeiro. Eu acho que é um momento também de ajudarmos uns aos outros. Então, para mim também é uma grande honra poder estar aqui junto com a equipe que compõe esse mundo da dança de salão e que faz do Centro Cultural Carioca uma realidade, né? Eu queria saber, Larissa, quantas pessoas trabalham no Centro Cultural Carioca. Eu queria saber quantas pessoas, né? Por isso eu queria, depois que ela nos contasse quantas pessoas trabalham lá e dependem do Centro Cultural Carioca para a sua existência. Claro que esse número certamente varia, porque muita gente dá aula, passa por lá, mas deve ter um número de funcionários, um número de professores, um número de alunos. Isso dá uma dimensão para a gente também interessante da importância desse lugar, né? E, enfim, eu estou muito feliz de poder participar, de poder ajudar, de trazer minha pesquisa como uma forma de apoio, de ajuda nesse momento. E isso é uma das coisas mais gratificantes para a gente na pesquisa de campo, é a gente poder retribuir. Não é fácil retribuir, nem sempre a gente pode retribuir da maneira como a gente espera ou gostaria, mas é sempre uma postura fundamental da pesquisa de campo. Então, eu fiz essa tese para vocês da dança de salão. Eu não pertenço a esse mundo, mas passei a pertencer a ele como pesquisador desse mundo. Então, para mim, foi algo muito importante. A dança de salão mudou minha vida sem dançar, sem necessariamente dar um passo. Mas mudou radicalmente a minha vida, porque eu passei a entender a cidade, entender a arte, entender o trabalho, entender os encontros a partir da dança de salão como uma atividade central para a vida urbana e para a civilidade. Eu nunca tinha parado para pensar, e só agora parei para pensar numa coisa. Na época das grandes epidemias no início do século, não tinha dança. Na época da gripe espanhola, da lepra, né, hanseníase, hoje, na época da tuberculose, na época da varíola, não tinha dança de salão. A dança vai florescer na cidade justamente quando essas epidemias são erradicadas. E aí as pessoas vão todas dançar. E então o auge dos anos 30, ele passou a fazer sentido muito grande para mim, que pude compreender isso finalmente agora. Que coisa. E o mais importante é que isso vai passar. Nós vamos poder novamente estar juntos nos bailes, juntos nas aulas de dança, nas academias, no Centro Cultural Carioca, e vamos poder novamente, um dia, que espero seja bastante breve, reencontrarmos com muito mais alegria, com muito mais vontade de se abraçar, de dançar, de bailar, tendo a dança como uma grande ocasião, uma grande forma de congraçamento entre as pessoas, que é o que ela possibilita também, nas suas mais variadas formas. E no caso da dança de salão, a forma mais urbana e mais citadina que a gente conhece, que é justamente dançar a dois. Dançar a dois só é possível entre citadinos que controlam, que exercem um tipo de autocontrole, que exercem uma forma de interação em que é possível, civilizadamente, estar no espaço público no nível mais íntimo e próximo entre um homem e uma mulher. Vai acabar em 20 segundos. Gente, doem. Vamos salvar
tudo que a gente puder. O Dança CCC é um projeto nosso. Val, Larissa, Sérgio, Felipe, obrigada. Vai acabar em 10 segundos. Eu só quero agradecer. Obrigada, 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 obrigada. Eu quero mandar um grande beijo para Larissa, para o irmão do Snap.